Irmãos, ano da colheita, nós estamos no novo ano da igreja, né? Virou em setembro, ano 2021, intitulado o Ano da Colheita. Nós falaremos sobre colheita do ponto de vista espiritual, colheita do ponto de vista humano. Claro que essas coisas se misturam, né? Muitas das coisas que a gente colhe humanamente, tipo uma provisão, um dinheiro, restaurou o casamento. Então, muitas das coisas que a gente colhe de forma humana também é espiritual. Então, as coisas se misturam. Mas nós tentaremos, ao longo desse ano todo, falar sobre colheita. Colheita, colheita. Hoje nós vamos falar sobre a colheita humana. Certo? O que você tem colhido de Deus e o que as pessoas têm colhido de você. Então, qual é o alimento que você tem comido da semente que você plantou em Deus no passado e a mesma coisa para o próximo? Qual é o alimento que você tem entregado ao próximo da semente que você plantou no passado? Tá? Que fruto nós estamos dando? Vamos pensar. O seu jeito de ser, a sua influência, como você fala com as pessoas, o que você fala com as pessoas, como você reage às situações. Como? Como e como. Quando você para e pensa na sua versão em outubro do ano passado e você compara com hoje, qual é a conclusão que você chega? Está igual? Está melhor? Está evoluindo? Não estão evoluindo? Na mesma? Evoluindo no passinho de tartaruga, mas evoluindo? Não, eu acho que eu evoluí bastante. Do ponto de vista humano, como um ser humano que vive em sociedade, diante de tudo isso que a gente viveu nesse último ano, de hoje até o outubro passado, e do ponto de vista espiritual também, ou seja, você hoje, um ano depois, está mais próximo de Deus ou é uma pessoa mais madura do que há um ano atrás? Então essa é uma pergunta que você tem que se fazer e só você pode responder. Aliás, as pessoas que estão próximas também podem dar um testemunho, mas não podem julgar. Só você pode dizer se você percebe uma evolução. Por quê? O reino de Deus trabalha com crescimento o tempo inteiro. Muitas vezes ele usou exemplo de plantação, por isso, ano da colheita. Muitas vezes ele usa exemplo de criança, maduro, depois fala para você ser maduro. Depois usa exemplo de tem criança toma leite, o adulto come alimento sólido. Ou seja, existe um progresso. Óbvio, né? A gente não chegou em Deus e ficaremos até a volta de Jesus do jeito como chegamos. Não pode. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso hoje e sobre a sua vida e o quanto você tem avançado no reino de Deus, evoluído como ser humano e evoluído como um ser espiritual. Pensa comigo. Quando uma pessoa está convertida a uma ideia, ela está convencida e convertida a uma ideia, ela muda o jeito de ser. Por exemplo, se você decide fazer regime, você foi no médico, está com a pressão alta, e o médico falou que você tem que mudar a sua alimentação. Então, você se converte àquela ideia, você toma aquela ideia como verdadeira para a sua vida, e aquilo vai mudar o quê? Seus hábitos. Não é verdade? Você, no outro dia, vai comer diferente. Se você acreditou no que o médico disse.
E assim para várias outras coisas da vida. Então, quando você, por exemplo, quer a pessoa falar, eu preciso parar de fumar. Ela está convencida e convertida àquela ideia de que ela precisa parar de fumar. O que ela tem que mudar? Os hábitos. E quando você está convencido e convertido de que Jesus é o Senhor, o que você tem que mudar? Os hábitos. Não faz sentido. Vamos ler o texto. Lucas, capítulo 7. 6, aliás. Lucas 6, verso 43. Lucas 6, 43 diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Palavras de Jesus. Jesus disse: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Olha essa frase aqui. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ou seja, o que faz da laranjeira ser uma laranjeira é que ela dá laranja. Não é a árvore, supostamente, não foi a árvore que designou o nome do fruto, mas foi o fruto que designou o nome da árvore. Então, você, para quem não conhece, tipo eu, cresci na cidade, eu não conheço nenhuma árvore, nenhuma folha de nada. O meu padrasto, ele é do mato, ele fala assim, essa folhinha aqui é não sei o quê. Como você sabe? Olha aqui a diferença. Não tenho a menor condição de saber isso. Eu não sei que árvore é aquela, mas se eu chego perto dela, eu vejo um fruto, uma manga, pronto, eu já sei que árvore que é. É uma macieira, não, brincadeira, é uma mangueira, óbvio. Por quê? Porque pelo fruto você sabe qual é a árvore, não é isso? Agora pensa nas nossas vidas. Qual é a árvore que as pessoas estão vendo em nós? Porque não adianta o que você mostra, não adianta o que você fala. O que adianta? Os frutos. Então é o que você faz, não o que você fala. É como você age, não como você gostaria de ter agido. Então, muitas vezes, você está se relacionando com uma pessoa e você acha que aquela pessoa acredita que você é de um jeito, porque está na sua cabeça. Só que ela se relaciona com você conforme os frutos que você está dando para ela. Então, por que o ano da colheita? Por quê? Porque precisamos mudar de vida, precisamos progredir como seres humanos e precisamos, muito mais, progredir como servos de Deus. E para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que as pessoas vejam, sejam impactadas pelas nossas vidas, nós precisamos dar frutos diferentes. Por isso, algumas semanas atrás, o pastor falou sobre fruto do Espírito Santo. Nós precisamos, nas nossas vidas, ativar ou demonstrar o fruto do Espírito. Isso é com você, certo? Isso é com você. Isso é para dentro. Espiritual. Então, você ativou o fruto do Espírito. Paz, amor, alegria, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Você vai lendo nas versões e aí falando a mesma coisa com várias palavras diferentes.
se manifesta o fruto do Espírito dentro de você, aquilo vai sair, o exterior, o que vai ser demonstrado para as pessoas é um outro fruto humano, por exemplo, a paciência. Aí aquela pessoa vai se relacionar com você conforme o fruto que você deu. Agora, Jesus dizendo, uma árvore boa não dá fruto ruim, e uma árvore ruim não dá fruto bom. Como que a gente sabe se a árvore é boa ou ruim? Pelo fruto. Você é conhecido pelo fruto que você tem dado. Então pensa comigo que o jeito que as pessoas se relacionam com você, e todas as vezes que você fica impressionado e impressionada, por que aquela pessoa fez isso comigo? Pensa que ela está comendo do fruto que você está entregando. Não estou dizendo que a culpa é sua se a pessoa fez alguma coisa errada com você. Eu estou dizendo que ela está comendo do fruto que você está entregando. Às vezes você está entregando frutos bons e está sendo perseguido. É isso. Bem-vindo ao clube dos crentes. O homem bom, 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. Então vamos lá. Como, Pedro? Então entendi como que eu resolvo o problema dos frutos. Como que eu passo a dar bons frutos? Tem a receita aqui. Cuide do seu coração. O coração, que não é esse coração aqui, mas simbolicamente a gente fala que é esse, que o coração é o espírito. Então, seu coração é de onde vêm todas as coisas. Então, é do seu coração que surgiu aquelas palavras que você falou. Ou foi, né? Foi do seu coração que surgiram, é isso? Aquelas palavras que você disse. Foi do seu coração que surgiu aquele gesto de amor. Mas também foi do seu coração. O seu coração foi o ponto de partida para aquela explosão que você teve. Tudo vem do coração. Não tem a ver com Deus, tá bom? Tem a ver com você e comigo. É nossa responsabilidade cuidar do nosso coração. Jesus nos reconectou com o Pai, mandou o Espírito Santo e deixou a Bíblia. Tá tudo que a parte de Deus está feito. Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte. Então, o que você faz, o jeito que você age, o jeito que você dá bom dia, o jeito que você se relaciona no trânsito, o jeito que você faz negócio, tudo tem a ver com o seu coração. Então, se você conseguir resolver esse problema, entre aspas, você resolve toda a sua vida. Como? Tendo um bom coração. E aí que está a questão. Como ter um bom coração? Entregando a vida para Jesus? Não. Entregar a vida para Jesus é ser salvo, é outra história. Essa é a questão. A gente coloca muitas coisas como se fosse obra de Deus fazer. Mas tem coisas que é seu dever fazer e meu dever fazer. Então, o homem mau, o homem bom, tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Então, o tesouro é da pessoa e está no coração. O tesouro é da pessoa e está no coração da pessoa. Porque a boca fala o que o coração está cheio. O mesmo texto, a mesma passagem em Mateus diz assim, Mateus 7, é a mesma passagem. Mateus 7 diz assim, 7:15. Mateus 7 diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Uau!
Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, a resposta é não, né? Então, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Ó, o Senhor Jesus está falando aqui, Mateus relatou sobre os falsos profetas. Vamos trazer para a nossa realidade e vamos chamar de falsos crentes. Cuidado com os falsos crentes. Pode ser até o pastor Pedro. Cuidado com eles. Está falando para você tomar cuidado com uma terceira pessoa. Cuidado com os falsos crentes. Eles vêm a vocês, eles chegam até vocês como ovelhas, como cordeiros. Sorriso, agradável, interessante. Mas, por dentro, são lobos. Coração. Aí ele fala, vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Então tem como você saber. Tem como você saber sobre mim e tem como você saber, que é o objetivo da mensagem, você saber sobre você. Você tem que fazer esse exercício de lembrar como você tem agido. Qual foi a sua resposta diante daquela fofoca? Qual foi a sua resposta diante da perseguição no trabalho? Qual foi a sua resposta diante do fato de que a igreja estava fechada? Qual foi a sua resposta diante do fato de que a igreja demorou para abrir? Enfim, qual foi a sua resposta? Quais foram as suas respostas? Você tem que pensar. Você tem que se autoanalisar e deixar o Espírito Santo trabalhar com você. Por fora, nós aparentamos uma coisa. Por dentro, nós somos outra pessoa. Por isso, note bem, por isso, o Senhor Deus não recebe sacrifícios. Ele recebe intenções do coração. De novo, o Senhor Deus não recebe as nossas ofertas. Deus não precisa de nada, certo? O que Deus recebe? A motivação do seu coração. Então você pode dar a oferta com o coração errado, a igreja recebeu a oferta, Deus não. É só ler a passagem da senhorinha que deu uma moedinha e estava um monte de gente dando um monte de dinheiro, falando de financeiro. Por quê? As pessoas estavam dando do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha, o coração dela estava 100% em Jesus. Então, o Senhor Deus, e isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a sua vida. O Senhor Deus não recebe a minha oferta, o fato de eu ter vindo para o culto e ter chego cedo, acordado cedo e não sei o quê. Ele não recebe se eu tiver com o coração em outro lugar. Porque a Bíblia diz que quem cuida da igreja é Ele e quem manda os trabalhadores são Ele. Então, comigo ou semigo, com Pedro ou sem Pedro, o culto acontece. O culto independe da gente. A gente é privilegiado de participar do culto. Mas o culto a Deus, os anjos estão cultuando a Deus 24/7 sem parar. Então Deus não precisa. E aí o que Ele vai olhar para nós não são os frutos, mas a intenção do coração. Já é um outro nível de eu não queria falar julgamento, mas já é um outro nível de checklist, de ver se é bom. ISO 9001. Controle de qualidade. Já é um outro nível de controle de qualidade. Eu olho o seu fruto. E aí, diante do que você me mostra, eu falo, fulano é assim. O irmão é assim. Pelo fruto. Deus já está olhando o coração. Por isso a gente não engana Deus. Por isso, naquele dia, muitos dirão, e a continuação desse texto, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque diz Senhor, Senhor, mas o coração não diz Senhor, Senhor. Tá, Pedro, beleza,
Como que eu resolvo o problema do coração? Aqui está a chave, irmãos. Ó, você vai resolver toda essa questão da sua vida, do fruto, de como viver como um cristão e a pessoa receber você como um cristão e devolver para você de que você é um servo de Deus. Como resolver essa questão cuidando do coração? Beleza, como eu cuido do coração? Porque quem alimenta o seu coração é você. E aí você escolhe como você está ou como você deseja, ou daqui para frente desejará, alimentar o seu coração. É você que escolhe. A boca fala o que o coração está cheio, certo? Então, você pega uma pessoa, você pega um jovem que anda com vários outros jovens, vamos supor, da faculdade ou do trabalho, e que eles têm um tipo de linguajar, que eles falam certas palavras, aquela pessoa, quando explodir com a mãe, aquele jovem, quando explodir com a mãe, ele vai soltar aquilo que ele tem comido. Se eu encho o meu coração de entretenimento, de coisas que não têm a ver com Deus, quando eu for conversar com alguém e aconselhar alguém, o que vai sair de mim é isso, é simples. O problema é que eu estou falando só no âmbito da fala, mas isso mexe com tudo. Mexe com tudo. Socialmente é muito fácil você perceber como a televisão mudou o modo de vida das pessoas. Isso é fato, principalmente Estados Unidos e Brasil. Então, por exemplo, teve uma época aqui nos Estados Unidos que todo mundo, de uma hora para outra, começou a usar o mesmo boné do Yankees, New York Yankees. O Jay-Z, um rapper ultra famoso, começou a usar esse boné sem parar. Todo mundo começou a comprar esse boné que foi moda em uma época, deixou de ser, voltou a ser. No próximo disco dele, ele escreveu uma música falando: eu fiz vocês voltarem a usar o boné do Yankees. Mas isso acontece nas novelas, acontece com os nossos costumes, porque é o que a gente está comendo. Isso é só um exemplo. A gente poderia falar de vários, socialmente dizendo, de vários outros exemplos. Como que é interessante quando você chega em uma outra cultura e a calça jeans é motivo de piada, porque naquela outra cultura a calça jeans não é bem vista, mas a nossa cultura é. Normal, faz parte da vida. Agora, pensando como crente você está entregando para as pessoas o que você está comendo. Então você come pelos olhos e você come pelos ouvidos. Espiritualmente, você come pelos olhos, onde você põe os seus olhos, e você come pelos ouvidos, o que você ouve. Então, guarde o seu coração. Lembra o texto bíblico? Guarde o seu coração, porque dele procede as riquezas ou as saídas ou a fonte da vida. Pedro, mas então como eu vivo? Eu tenho que ficar só... Irmãos, você tem que imaginar... Você pode imaginar o seu coração como um recipiente. Um recipiente, um copo, que ele tem níveis, se está cheio ou vazio, beleza? Imagina o seu recipiente, o seu coração como um copo, uma caixa. O quanto tem de Deus no seu dia e o quanto tem de outras coisas. Só você pode fazer esse julgamento. O quanto, em uma semana de 7 dias, o seu coração está lá vazio, você vai encher o seu coração. Então, na última semana, o quanto de coisas de Deus você colocou e o quanto de coisas que não são de Deus você colocou. Na verdade, tudo é de Deus, mas quanto de coisas utilizáveis no reino de Deus você colocou para dentro e o quanto de outras coisas você colocou. Isso é você. Isso pode não ser o você que você acha que você está mostrando para nós. Mas, biblicamente, isso é você. Porque aí o seu coração está com isso, do seu coração saem esses frutos, a gente come esse fruto de você. E a gente se relaciona com essa versão de você. Não com a versão que você acha que você é. Que loucura. E aí a gente passa anos achando que o outro me vê do jeito que eu acho, né? Tipo assim, que eu gostaria até.
E quando ele me conta a verdade, eu tomo um choque. Eu falo, meu Deus, por que nunca me falou isso? Aí a outra pessoa vai falar, ué, mas sempre foi você isso. Eu achei que você sabia que você era assim. Não, eu achava que eu era de outro jeito. Pois é. A gente teve uma lição, um roteiro de célula que falava para ajustar a autoimagem. O apóstolo Paulo fala para que nós tenhamos uma autoimagem equilibrada, nem para baixo, nem coitadinho e nem para cima, sabichão. Você tem que ter uma autoimagem equilibrada. Isso é uma outra história. Então, conclusão, irmãos, a transformação começa por dentro, tá bom? Não adianta você pega uma criança e coloca a roupa nela de astronauta. Aquela roupa de astronauta não faz dela um astronauta. Isso vale para a gente na nossa vida. A gente veste roupas, irmãos, o tempo inteiro. E a gente veste aquela roupa e a gente se esconde atrás daquela roupa, daquele tipo, daquela persona. Só que não, no fundo a gente não consegue falsear o tempo todo. Por quê? Porque a gente é crente e do nosso coração saltam esses frutos. E aí, no fundo, por mais terrível que isso seja, é como se você estivesse sempre despido, sempre nu diante do outro. O outro está vendo o que você está entregando. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de realidade. A pessoa está vendo. Aí o texto de Mateus fala, cuidado com eles, os falsos profetas. Eles vêm a você não sei o que, não sei o que. Lá no final ele vai falar assim, toda árvore, ele está falando de seres humanos, certo? Começou falando de falsos profetas, seres humanos, aí ele deu um exemplo. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão a pessoa. O objetivo não é falar, aqui da mensagem, não é falar que Jesus vai cortar a árvore e jogar no fogo, a árvore que não dá fruto. Não. O objetivo é, irmãos, o que você tem colhido e com o que você tem alimentado as pessoas. Se você acha na sua cabeça, se o Espírito Santo está trabalhando com você e está falando assim, ó, está errado isso, decida a partir de hoje começar a plantar as sementes certas. Porque hoje nós estamos colhendo o fruto da semente que plantamos. Então, se você quer comer um fruto diferente em outubro de 2021, você tem que plantar sementes diferentes hoje. Não adianta fazer a mesma coisa buscando resultado diferente. De novo, de outro jeito. Não adianta tentar alcançar objetivos diferentes praticando as mesmas coisas. Então, que em nome de Jesus a gente possa, fortalecidos pelo Espírito Santo, que o Senhor Jesus mandou a nós, que a gente possa plantar as sementes corretas. Amém? Nosso objetivo é plantar sementes corretas. Guarde o seu coração, irmãos. Eu não estou aqui para dizer o que você pode ou não fazer. Não é esse o meu papel. Meu papel é ensinar. Então, você vai saber se o que você consome suja ou não o seu coração. Quem vai saber é você. E a gente sabe, e vocês todos sabem, que quando a gente está assistindo, ouvindo, participando daquela roda de conversa, o Espírito Santo incomoda. Só que ele incomoda uma vez. Tipo assim, ó, você ouviu isso que a pessoa falou? E você vai ficar aí? Vou. Então tá bom. Pronto, já sujou todo o coração. E é aquilo que você está entregando para o próximo. Decida plantar as sementes corretas. Amém? Para que no futuro a gente tenha, e eu também, Pedro, uma melhor versão de nós do ponto de vista de Deus. Vamos orar? Papai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos capacite, Pai, a fazermos a tua vontade. Eu agradeço pelas tuas misericórdias que se renovam, eu agradeço pela tua fidelidade. Mesmo a gente andando tão longe, o Senhor permanece fiel. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos desculpa. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Agora eu peço, Pai, que o Senhor nos mostre, Santo Espírito de Deus, incomode os meus irmãos individualmente.
Nenhum terceiro tem o direito de julgar o outro. Somente o Senhor pode falar nos corações deles. Eu peço, Santo Espírito de Deus, traga esclarecimento. Em nome de Jesus. O que cada um dos meus irmãos, a começar por mim, precisa mudar. Precisa corrigir de rota. Para que a gente possa colher frutos eternos, não frutos momentâneos. Não frutos podres, mas frutos saudáveis. Para que a gente possa não só colher, mas também alimentar o próximo e salvar vidas, e curar pessoas, e libertar pessoas para a glória do Teu nome. Dai-nos, Senhor, dai-nos esse entendimento, dai-nos essa sabedoria. Ajude-nos, Senhor, a plantar as sementes corretas. Fale aos nossos corações, Pai. Queremos ir mais fundo com o Senhor e queremos viver um cristianismo que muda vidas, Pai. Não um cristianismo cultural, mas um cristianismo que muda vidas, que impacta pessoas, que ilumina o mundo e que salga a terra, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado. Abençoe os meus irmãos, que nós possamos ter um bom almoço na Tua presença e um bom resto de final de semana para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.